Quando eu entendi qual era o meu propósito, que era ajudar pessoas de forma direta, beneficiar pessoas de forma direta, as minhas decisões ficaram sempre muito mais fáceis. Porque se eu percebo que aquele meu negócio não beneficia alguém diretamente, eu digo não. Qualquer convite que é feito para mim, que eu vejo que não tem a ver com o meu propósito, eu digo não. Então as minhas decisões hoje ficaram bem mais fáceis de serem tomadas. Este podcast é promovido pela Tenex, plataforma de crescimento para planos recorrentes. Com várias funcionalidades, a Tenex oferece uma série de soluções pensadas para o desenvolvimento dos negócios. São recursos para a automação dos processos de vendas e cobranças, além de uma rede com diversos parceiros para agregar mais valor aos planos. Conheça melhor a nossa plataforma com um teste gratuito de 7 dias e leve a Tenex para a operação do seu plano. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Eu sou o Felipe Baguete, cofundador e CEO da Tenex, e sempre estou recebendo um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, negócios e crescimento. Tudo para inspirar você na sua própria jornada à frente da sua empresa. O convidado de hoje é o Tavinho Brígido. Tavinho é publicitário por formação, com MBA em marketing e que, após um trabalho voluntário realizado na África do Sul, decidiu vender as participações que tinha em outras 3 empresas para se dedicar a projetos que pudessem se conectar com o seu propósito, que é beneficiar outras pessoas de forma direta. E foi com esse propósito que ele assumiu a posição de CEO da Memory, uma startup que oferece planos de benefícios integrados, visando proporcionar bem-estar e qualidade de vida às empresas e famílias brasileiras. Tavinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar aqui falando contigo e é uma ótima oportunidade que a gente tem de trazer um pouco da tua visão sobre esse mercado e um pouco da tua história. Tavinho, eu queria que você começasse se apresentando um pouco, falando para a gente quem é o Tavinho. Felipe, primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado quando o recebi. Está sendo uma honra para mim estar aqui. Eu adoro fazer isso. É uma das partes mais legais do nosso trabalho. É poder compartilhar a vida, compartilhar a experiência e talvez inspirar alguém, né? Envolver alguma pessoa. Então, adorei a introdução aí. Inclusive, depois eu quero para mim, porque boa, vou colocar, acho que pode ser até a do meu LinkedIn. Agora eu vou trocar do LinkedIn, vou colocar essa. E, cara, como você falou, sou publicitário de formação. Eu faço parte da 4ª geração da minha família na área da comunicação, lá em Fortaleza, né? Eu nasci em Fortaleza, então meu tataravô fundou o primeiro jornal matutino do Ceará, o meu avô fundou a primeira agência de publicidade do Ceará, e meu pai deu continuidade, meu irmão mais velho, e aí eu fui cair de paraquedas ali no mercado, mas eu sempre amei, assim, a agência. Eu ia desde betinho, desde criança ali, eu frequentava a agência do meu pai e amava aquele ambiente, era tudo muito mágico, né? Não existia computador. Eu tenho quase 40 anos, então quando eu era pequenininho, era tudo na base da prancheta, aquela coisa toda, então era tudo muito lúdico, né? Desenhistas, as letras eram também desenhadas, então, mano, assim, para mim era um parque de diversões. E eu sempre cresci nesse universo, né? Então, inevitavelmente, eu fui para dentro de agência, comecei a trabalhar com meu pai muito novo, estava com 16, 17 anos, estava começando a trabalhar com ele lá na agência, estagiando, tive a oportunidade de conhecer todas as áreas de uma agência de publicidade. Só que quando foi ali, tive a oportunidade de fazer um estágio em São Paulo, na Publicis Brasil, que era uma das maiores agências de publicidade do Brasil na época, acho que ela era top 5, uma das top 5. E aí minha cabeça explodiu e eu voltei muito com essa vontade de empreender. Então, minha primeira experiência como empreendedor foi voltando de São Paulo, fazendo uma sociedade com um amigo, um grande amigo meu, amigo de adolescência, também é publicitário. E aí eu saí da agência do meu pai e montei minha própria agência com ele. E aí era eu e ele na agência, fazendo tudo, virando noite, comendo mal. Foi um tempo bem desafiador. Mas foi crescendo, depois de um tempo... Nessa época você já morava só? Não, morava ainda com os meus pais. Morava com minha mãe, né, na verdade. Eu tinha 20 e poucos anos, 20, 21, 22 anos. Eu perguntei isso, desculpa interromper, mas eu perguntei isso porque você falou que tava comendo mal, né? Eu só lembrei que quando eu me mudei e fui morar só, abri minha geladeira, tinha só uma cebola murcha lá e é isso. Mais nada.
Quando eu fui morar só, na minha tinha muita comida congelada também, que não é muito diferente não, mas é tão ruim quanto, assim, lasanha congelada e macarrão congelado, tudo congelado. Mas nessa época eu morava com meus pais, eu tava comendo mal porque praticamente a gente comia pizza o tempo todo, porque ficava virando noite na agência e comendo pizza. Então foi uma época bem, bem louca, mas logo depois a gente fez uma fusão com outra agência ali de porte semelhante. Hoje tem nomes bonitinhos, né? Hoje é M&A, né? Na época era fusão. E aí, dessa fusão, a gente começou a crescer mais, a ser mais visto no mercado e começamos a conquistar maiores clientes com maior relevância na cidade e começamos a ganhar prêmio, aquela coisa toda que é bem do mercado publicitário, né? A gente vai se desenvolvendo dessa forma e foi muito massa. Aí a partir dessa agência, que se chamava Quinto Comunicação, nasceu uma agência de marketing digital, porque também ali por volta de 2009, 2010 era só mato, né? O marketing digital, pelo menos em Fortaleza, estava começando a se desenvolver. Então a gente, para poder acompanhar essa tendência, montamos uma agência de marketing digital e também por conta da agência de marketing digital surgiu um site de compra coletivo chamado Barato Coletivo, que em Fortaleza ganhava de Peixe Urbano, Groupon, Cupom. O Barato ele era o mais famoso e realmente o que mais vendia na nossa cidade. Então foi meio que uma escadinha ali, né, de empreendendo junto com outras pessoas, junto com outros sócios, a gente foi juntando força daqui, juntando força dali e foi crescendo até que realmente chegou um momento que eu estava com as 3 empresas e as 3 empresas bombando, super, super ativas, realmente todas elas se destacando no mercado, né? Então foi talvez ali um ano realmente de muito trabalho e muita dedicação, né? Eu tô falando, talvez nessa época eu estaria com uns 27 anos, então esse processo aí durou mais ou menos uns 5 anos, que foi ali dos meus 21, 22 até os meus 27. Então, antes de começar a sua própria agência, você passou um tempo em São Paulo, estagiou, voltou, olhou para a agência do seu pai, fez, não é exatamente isso que eu quero, preciso de liberdade, montou a sua, e 5 anos aí depois, você estava com essas empresas. E aí, em qual momento foi que você fez essa pausa? Você mencionou numa conversa com a gente, né, que você tirou um sabático. Conta um pouquinho sobre essa história pra gente. Esse lance aí de sair da agência do meu pai e montar minha própria foi legal, porque quando eu voltei de São Paulo, eu voltei com minha cabeça explodindo de ideia, né? Muita ideia, muita coisa louca. Eu vivi coisas em São Paulo, assim, que eu nem sabia que existia, né? O mercado... São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é apartado do... Então, quando eu voltei, eu queria colocar em prática tudo que eu tinha vivido lá em São Paulo. E não dava, né, cara? Porque é como se que é santo de casa não opera milagre, né? Eu falava pro meu pai, meu filho, tá dando tão certo, não vamos mexer no time que tá vencendo não e tal, papapá. E aí acabou que eu não consegui botar em prática, não consegui desenvolver aquelas coisas que eu tava desejando, né? Então eu falei que acho que a melhor forma realmente é eu me emancipar. Eu saio aqui, monto a minha e aí lá eu faço o que tem aí na minha cabeça. E foi bem na época também que esse meu amigo também me chamou. Então meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele estava querendo montar uma para ele e eu também estava já nesse desejo de desenvolver coisas novas, então meio que juntou as forças ali e a gente montou. Quando foi nessa época aí, 2000, com 27 anos, ali eu nem sei mais qual era o ano, o meu irmão, ele comprou a parte do meu pai na agência do meu pai, para o meu pai poder se aposentar. Então, o meu irmão ficou sendo o único dono da EBM, né? Que era a agência do meu pai. E aí ele me convidou para fazer uma fusão, ou seja, um outro M&A com a Quinto, porque a Quinto estava se desenvolvendo muito, ela estava chamando muita atenção e muito por conta das inovações que ela estava trazendo para o mercado publicitário. E a EBM era uma empresa mais tradicional, uma agência zona, gigante, grandona, mas meio que elefantezão, sabe assim, um transatlântico. E a Quinta era como se fosse um jet ski, né? Tava rapidona ali, ia, voltava, trazia ideia, fazia coisa e tal. Então ele convidou a gente, depois de um certo momento de planejamento, de colocar as coisas no papel, a gente topou. E aí a gente saiu de uma agência média para uma agência grande, de grande porte, né? De grande relevância na cidade. E aí teve todo esse processo de cultura, né? Porque a nossa cultura era uma cultura muito dinâmica e ágil e tal, e a cultura da EBM era tudo muito mais processos, muito mais, né, mais lento, mais burocrático. Então teve esse choque, a gente teve que reajustar a cultura organizacional, os clientes, né, porque o nosso
o cliente da IBM pagava um valor mais caro do que o cliente da Quinto, então a gente teve que realmente fazer esses ajustes aí na tabela de preço, mas foi também muito legal, foi uma experiência muito boa que a gente teve. Só que teve uma coisa em particular que aconteceu comigo, que mexeu muito com o meu psicológico. O meu pai, mesmo tendo vendido a participação dele para o meu irmão, ele continuava indo para a agência, ele continuava tendo a mesa dele lá. Ele tinha outras coisas, ele tem umas revistas e tal, então ele ia para lá para trabalhar nos negócios dele fora a agência. Quando aconteceu a fusão, tanto o meu irmão quanto o meu pai precisaram sair da sala que eles estavam e foram para outra sala. E aí eu e o Paulo Vitor, meu sócio, fomos ocupar aquelas mesas. Então teve um momento em que eu vi o meu pai arrumando as coisas dele, colocando numa caixinha para desocupar o espaço para eu ocupar a mesa dele. Cara, isso pra mim foi como se eu tivesse zerado a vida, sabe? Porque eu falei, cara, pronto, venci, cheguei, né? Eu tô ocupando a mesa do meu pai, né? Eu tô substituindo meu pai. E, cara, isso, por um lado, poderia ter sido muito bom, mas, por outro, me foi péssimo, porque me trouxe realmente uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Então, dali pra... E, na verdade, eu tava começando, né? Na verdade, não tinha nem começado ainda ia começar. E aí, eu meio que... E veio essa noia na minha cabeça e eu passei até essa sensação de que, cara, venci, sabe assim, fim de jogo. Mas aí a gente foi... Isso você com uns 27 anos, 28 anos. Isso foi com uns 28, exatamente, 27, 28 anos. Só que aí o trabalho, lógico, começou a aumentar, começou a crescer. Eu continuava com a Convert, continuava com o barato coletivo. O porte dos clientes da IBM, agora a IBM Quinto, eram bem maiores, então eram mais exigentes. E, cara, eu fiquei ali, sei lá... aí depois teve o que aconteceu. Em 2011, mais ou menos, muito, muito próximo, a minha mãe faleceu de câncer. Aí eu fui morar sozinho. Eu tava com muito trabalho, né? Então... Eu era líder de jovens da minha igreja também nessa época e eu precisei sair porque era tanto trabalho que eu não conseguia dar conta. E, cara, fiz uma cirurgia bariátrica e perdi 55 quilos em 6 meses. Então, imagina tudo isso junto ao mesmo tempo. Deixa uma curiosidade. Você tinha falado que estava comendo muito mal e aí depois você falou que fez uma bariátrica. Teve relação a esse período de empreendedor de vamos aqui abrir mão de tudo e vamos Total. ganhar no jogo profissional e depois você percebeu que, pô, acho que deixei minha saúde de lado? Total. Eu sempre fui gordinho. Eu sempre lutei com a balança, assim. Mas nessa da T2M e depois da Quinto, meu amigo, deixa para trabalhar a saúde depois. Vamos focar aqui, vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer a coisa acontecer. Então, realmente, eu abri mão de muita coisa para poder desenvolver as empresas. E depois a conta chegou, né? E aí, quando eu fiz a bariátrica, eu já estava numa situação, cara, que não tinha mais jeito. Eu tava com, assim, para mim, né? Eu já tinha tentado tudo, não conseguia emagrecer, não conseguia sair do canto. Tava com 128 quilos, aquilo me incomodava demais. E aí foi quando eu fiz a bariátrica e que também, por outro lado, meu estilo de vida mudou completamente em relação à saúde, a esporte, a alimentação, mudou radicalmente. Mas eu fiquei também extremamente deslumbrado com esse novo mundo que se abriu. Porque, cara, eu comecei a ser paquerado. Imagina, assim, o gordinho que não conseguia paquerar e ser paquerado, começou a ir pra balada e começou a mulher olhar pro cara e eu, nem mas sou eu. Era tão ridículo que às vezes a mulher olhava pra mim e olhava pra trás, saber se era comigo mesmo, sabe? Como assim, né? Um mundo novo se abriu e eu fiquei deslumbrado com isso e eu fui pra cima como se não houvesse amanhã. Então, aí eu já sei os anos, aí já era 2011, 2012, começou isso, e aí foi até 2015, nessa doideira, assim, de muito trabalho, esse novo mundo de mulheres, né, se abrindo, aí tinha muita festa, tinha bebida misturada, não sei o quê, aí eu comecei a também ter um lado muito irresponsável, então eu estava perdendo reunião, eu estava chegando na agência tarde. Foi um pouco, eu acho que foi um pouco também de, tipo assim, eu me dediquei tanto no início que ali era como se eu tivesse, cara, vou dar uma... Escape, né? Agora eu vou dar uma curtida. Só que essa curtida foi demais, foi assim, não teve equilíbrio nesse processo, sabe? Saí de uma ponta para outra ponta. E aí isso acabou que me desgastou muito com os meus sócios, eu brigava com eles praticamente todos os dias e eu era culpado. Total, assim, o erro era meu, eu tava errado. E aí, cara, ficou tão Mas caótico. você tava deixando os pratos caírem na empresa mesmo.
ficou tão caótico, eu falei, cara, se eu não parar aqui, se eu não der um pause na minha vida, eu vou morrer. E aí foi quando eu descobri uma escola de missões. Nunca pensei em ser missionário na minha vida, mas um amigo meu foi para essa escola, falou que era incrível e tal, e era uma escola de missões no Havaí. Então eu pensei assim, cara, eu vou me inscrever, porque se a escola for ruim, eu tô no Havaí. Então, alguma coisa vai prestar, né? Não vai ser de todo mal. E, cara, foi animal. Passei 6 meses lá no Havaí, nessa escola. Eu passei 3 meses como voluntário da própria universidade. Depois eu iniciei meu curso. É um curso de 6 meses, sendo 3 meses teórico e 3 meses prático. Conta um pouco mais sobre como funciona essa escola, que eu fiquei curioso, porque eu quero ir para o Havaí. Cara, o nome dela é YWAM. É Young Youth Mission. É YWAM. Aqui no Brasil chama-se Jocum, a tradução, né? É Youth with a Mission. E aí, cara, a base mundial dela, a universidade dela é lá no Havaí. E eu também não entendi o porquê, eu achava que era só porque o Havaí é legal, mas é porque é estratégico para eles, porque ele fica bem no meio entre os Estados Unidos e a Ásia, que é a área que eles estão querendo atuar e trabalhar mais, né? Então tem muita conexão com asiáticos, com coreanos, com a galera ali da Indonésia, é muito forte ali aquela relação. E também com americanos do lado oeste, né, dos Estados Unidos. E aí foram 6 meses que eu me reconectei com Deus de forma muito forte, sabe? Muito forte. Eu tive um processo tanto de autoconhecimento, que era só eu, meu inglês não era tão bom assim, então eu não conseguia me relacionar quando tinha muitos gringos juntos, eu me perdia nas conversas deles, porque eles conversavam muito rápido, e aí eu preferia às vezes me isolar um pouco, ficar eu ali sozinho, batendo papo comigo mesmo, batendo papo com Deus, e foi um tempo de autoconhecimento muito forte e também de reconexão com Deus. E aí os meus 3 meses práticos foram na África do Sul, e aí lá minha cabeça explodiu. Lá, cara, eu comecei a desenvolver trabalhos ali com crianças em favelas, em comunidades, crianças que eram órfãos de pais vivos, né? Eles eram agredidos, violentados, então passava a maior parte do tempo longe dos pais, praticamente só fazia dormir na casa dos pais e passava o resto do dia todo em atividades, na escola, né? Então, a gente meio que participava ali de uma parte do dia dessas crianças. E foi muito massa, porque ali eu entendi o que era propósito, né? Uma das coisas que eu mais me perguntava é por que eu tô nessa terra, por que eu tô aqui, qual o meu propósito aqui nesse lugar, tipo, eu não queria ser só mais um, sabe? Eu não queria simplesmente passar por aqui, eu queria entender o porquê que eu tô aqui, o que é que me diferencia das outras pessoas. E lá eu entendi, né, que Deus tinha algo específico para mim, que eu tinha valor, que eu tinha propósito, e eu saí de lá muito convencido de que, não é nem convencido, é convicto mesmo, de que tudo que eu fosse fazer dali para frente tinha que beneficiar o próximo de forma direta. Tinha que inspirar, tinha que transformar, tinha que ter liberdade nesse processo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ser desafiado a abrir mão das minhas empresas, porque eu não conseguia mais me enxergar nelas, eu não conseguia mais enxergar o propósito que eu tinha acabado de descobrir ali nas 3 empresas, na IBM, na Convest e no Barato Coletivo. Então eu falei, e agora, o que é que eu faço? E aí ficou aquele negócio, vendo, e eu negociando comigo mesmo. Mano, foram muitos anos de peia, sabe? Muitos anos de suor, de lágrima. Pô, me desfazer daquilo assim, entendeu? Então teve realmente um processo ali de decisão muito intenso, até que eu realmente falei assim, cara, eu não consigo mais me enxergar. Eu já tomei essa decisão ainda em 2016, ainda lá no Havaí, mas quando eu voltei, que eu sentei na minha cadeira, eu falei, cara, não é mais aqui. Então, assim que você voltou da missão, desse ano sabático, você já decidiu vender e já deu encaminhamento a isso, ou teve um processo? Depois você já tinha voltado? Não, depois que eu voltei, quando eu voltei, qual era a condição? A condição era, Tavinho, passa esse tempo lá, a gente vai dar uma licença não remunerada aqui na sociedade, na tua parte aqui na sociedade. Quando tu voltar, tu diz pra gente o que é que tu quer. Se tu quer continuar com a gente ou se tu quer realmente outra coisa. E aí, quando eu voltei, a primeira pergunta que foi feita, e aí? Qual vai ser a tua decisão? Tu vai ficar com a gente ou tu vai sair? E como eu estava pensando nisso, né, desde lá do Havaí, eu tomei a minha decisão nos primeiros dias que eu cheguei, assim, sei lá, na semana seguinte eu já tomei a minha decisão e comecei a fazer o processo de venda da minha parte nas empresas. O processo de venda foi tranquilo? Vocês conseguiram chegar num preço
adequado para as partes ou foi algo meio tipo, tô abrindo mão aqui para viver minha vida? Não, é tranquilíssimo. É porque os meus sócios são meus amigos muito próximos de muitos anos. Meu irmão também, né? Então tem uma relação familiar. Foi muito de boa. Eles realmente fizeram o valuation, contrataram uma pessoa para fazer o valuation, me trouxeram o valuation, me trouxeram a minha parte. E eu também, cara, eu tava tão em paz, sabe assim? Eu tava tão convicto que eu não queria guerra com ninguém, sabe assim? Não, eu não ia brigar por nada ali, sabe assim? Eu realmente queria dar prosseguimento ali à minha vida, mas foi tudo muito justo, foi tudo muito de boa, foi rápido também esse processo. Então, Qual era o tamanho da... Tu saiu da... As 3 empresas eram os mesmos sócios? não, nós tínhamos sócios em comum. Tinha eu, mais 2 sócios estavam nas 3 empresas. Mas a agência era só. O meu irmão estava só na agência, tinha outro sócio que estava só na Convert, tinha outro sócio que estava só no Barato. Mas tinham 3 que eram comuns em todas as 3. E qual era o tamanho dessas empresas na época? Vixe, macho, agora não lembro mais não. Mas a EBM era uma empresa de grande porte. O Barato também, mas o Barato era um. O que acontece? O Barato ele era uma startup sem a gente saber que era startup, porque era empresa de base tecnológica, de crescimento acelerado, só não tinha a recorrência, né? Não tinha nada de recorrência ali, mas todas as características de um startup era o Barato, mas também a gente entendia que o Barato tinha um começo, meio e fim, né? Porque ele era um negócio ali Da que era onda, né? muito moda, muito onda. Então, não era uma coisa que a gente não poderia ficar sugando e retirando muito ali do caixa. Então, a Convert e o Barato era empresa de médio porte ali. Mas a IBM era de grande porte. Mas foi tudo de boa, assim, foi bem tranquilo, fluiu tudo muito bem. E aí, assim, tu perguntar, mas tu já sabia o que é que tu ia fazer? Não sabia, não fazia ideia do que eu ia fazer dali pra frente. Só que eu tinha certeza que já não era mais ali. E aí meu pai ficou tão louco da cabeça, assim, que ele falou, vamos almoçar. Eu fui almoçar. Meu filho, você é louco, como é que você faz um negócio desse? Você passou 13 anos construindo isso e agora que você finalmente conseguiu chegar num patamar legal, você vai começar a usufruir aí de todo o seu esforço. Você faz um negócio desse, você é louco, o pessoal fez lavagem cerebral na sua cabeça lá, o que foi que aconteceu lá? E eu, não, pai, eu nunca tomei uma decisão tão bem pensada na minha vida. E eu tava muito tranquilo, muito convicto, muito decidido daquilo. E aí, depois desse processo de venda, um mês depois eu estava em São Paulo, fazendo um curso lá de liderança, também um pouco mais voltado para essa área cristã. Desenvolvi outras missões também durante esse ano, então, em 2017 estou falando, né? Então, eu fui para Moçambique, para o Chile, para o Uruguai, para vários lugares do Brasil, que a gente... Esse movimento que eu fazia parte lá em São Paulo, chamado Dunamis, ele tinha uma banda, então essa banda era convidada para ir para alguns lugares do Brasil e a gente ia para ajudar, né, a parte de organização da banda, do evento. Então, assim, foi um ano, o 2017 foi um ano bem legal, um ano de também uma continuação do que aconteceu ali em 2016. E lá foi onde eu realmente conheci o universo startup. Mesmo assim, a São Paulo tem um ecossistema muito bem formado, e já tinha em 2017. Então, lá foi que eu entendi, eu falei, cara, isso aqui é massa e eu quero viver isso. Eu quero fazer algo que tenha a ver com esse universo aqui. E eu fui conhecendo um pouco mais, fui entendendo um pouco mais. Lá também eu comecei a conhecer sobre empreendedorismo social, né? Como que eu posso fazer o bem e ganhar dinheiro sem precisar ter essa crise existencial, porque geralmente quem faz o bem, quem desenvolve coisas, projetos que visa o bem direto das pessoas, fica muito nessa crise de, poxa, mas será que eu posso será que eu posso ser remunerado por isso e tal? E eu entendi que sim, existe um setor, que é o 2.5 ali, que aí fica no meio do caminho, né? Fica entre o 2 e o 3. E aí eu comecei a estudar também, entender como é que eu poderia me aperfeiçoar mais nisso. E aí, quando foi em 18, eu voltei para Fortaleza e montei um coworking, também já para começar a trabalhar, me aproximar um pouco mais dessa área de startup, das startups, né, do ecossistema local, no caso de Fortaleza. E aí eu fui, depois de 2019, montei minha primeira startup, que aí também tinha a ver com o coworking, né, foi um spin-off do coworking, e aí eu fui.
né, nesse lance de me desenvolver, entender um pouco mais sobre startups, sobre empreendedorismo social, empresas de impacto social, até que fui convidado para a Memory, né? E aí isso aí já foi ali meados de 2021. Você estava com coworking, só para a gente fechar esse último pedacinho que eu fiquei curioso. Aí você montou uma startup. O que era essa startup? Cara, a gente percebeu que em um coworking existe um produto especificamente que ele é muito bom, que é o endereço fiscal. Sim. É um produto que ele é escalável e que ele tem uma margem de lucro muito grande. Só que na nossa época, na época do Sky, demorava assim em torno de 3 dias para você conseguir assinar um contrato de endereço fiscal. Até o cara ligar para a gente ou falar no nosso WhatsApp, falar assim, eu quero. Até ele assinar o contrato presencialmente e pagar, demorava 3 dias. E esse período a gente perdia muito cliente. Era muito moroso tudo isso. Então, um dos meus sócios é engenheiro de computação e ele falou assim, cara, eu percebi que tem muito processo aqui no meio do caminho que é robotizado. Então eu vou automatizar esse processo para diminuir o tempo. E o mais chato de todos, que é a assinatura, eu vou fazer uma forma de assinar por blockchain. Porque ele também é entusiasta do blockchain e tal, estava estudando sobre isso. E aí ele demorou um tempinho e depois ele trouxe, tá aqui a ferramenta. Aí ele trouxe uma ferramenta que a gente começou a utilizar no Sky para poder acelerar o processo de endereço fiscal, que passou de 3 dias para 1 hora, né? Então, sem intervenção humana, 24/7, a gente começou a perceber que tinha contrato sendo fechado sábado, domingo, feriado, e a gente falou, cara, isso aqui é muito bom para ser só nosso. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui numa empresa, vamos fazer um spin-off aqui do Sky e vamos oferecer essa ferramenta para outros coworkings. E foi aí que nasceu a WorkConnect, que nasceu como uma plataforma, como se fosse uma espécie de Trivago do endereço fiscal. Então tem coworkings no Brasil todo, e aí se eu preciso abrir um endereço fiscal lá em São Paulo, eu vou lá no WorkConnect, ver se tem um coworking parceiro em São Paulo, e eu já consigo adquirir ali, hoje é possível adquirir em até 10 minutos. E se você tiver ali com seus documentos na mão, fazer os uploads, colocar suas informações, ler o contrato, tudo ok, pagou, já era. Já recebe seu contrato ali, já recebe os dados necessários para que o seu contador consiga finalizar o processo de abertura da tua empresa. Então, ela nasceu dessa necessidade, dessa dor e continua até hoje, né? Hoje eu não sou mais CEO dela, eu só sou fundador, mas eu ainda estou ali, os meus sócios continuam tocando a empresa, mas eu já não sou mais full-time. Hoje eu sou realmente ali, faço muito mais parte, talvez, do conselho ali, sento no tomada de decisão. Tanto o Sky quanto o WorkConnect ainda estão rodando? O Sky fechou, cara. O Sky não aguentou a pandemia. Era um coworking grande, eram quase 700 metros quadrados, então ficou muito complicado a gente conseguir manter esse espaço vivo durante a pandemia só com endereço fiscal, né? Porque na pandemia, só o que trazia era endereço fiscal. E o WorkConnect tá rolando? Tá rolando. O WorkConnect continua. Quando tu saiu do... Eu imagino que tu tava no WorkConnect, tava trabalhando no WorkConnect, e aí tu foi convidado pra Memory ou tu já tinha saído do WorkConnect? Não, eu tava no WorkConnect quando aconteceu o convite pra Memory. Mas foi bem inusitado, assim, o convite. Eu fui convidado via LinkedIn, acredita? Um Hunter me mandou uma mensagem dizendo, você tem lá tinha como CEO, né, no CEO WorkConnect, você tem um perfil aqui, a gente está procurando um CEO para uma startup cearense e a gente analisou aqui seu currículo, você tem um perfil total para o que a gente precisa. Eu falei, contratando CEO? E para mim, CEO era o cara que fundou, né? Eu fundei, logo sou CEO, né? Automaticamente eu CEO ou CTO, dependendo da área de atuação. Eu fiquei, cara, será que é fraude? Será que é golpe? Eu vou seguir aqui, só por curiosidade, na hora que o cara me pediu dinheiro, eu saio fora. Eu fui avançando, preenchi lá o forms que ele me mandou, fui avançando, ele não me pediu nenhum dinheiro. Tá bom, investiguei a empresa toda bonitinha lá de Recife, bom, então bora. Aí chegou o momento que ele revelou, você tá indo para a última fase do processo, que é a fase de entrevista e tudo mais, e agora eu posso te revelar o que é e quem são os fundadores. Aí, na hora que ele começou a falar quem eram os fundadores, eram todas as pessoas que eu conhecia bastante de Fortaleza, assim, ex-clientes meus da época da agência, sabe? Pessoas que eu realmente tinha muito relacionamento. E aí ele falou assim, e a área de atuação é plano funerário. Aí o plano funerário? Mas eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Por que eu, né? Tipo assim, por que vocês estão escolhendo? Aí ele é justamente por isso, porque você não trabalhou e a gente quer trazer pessoas de uma outra área
né, mais voltado para a área da comunicação e de startup, e tem essa cultura, tem essa dinâmica para dentro do negócio. Aí eu falei, tá bom. Aí, quando eu fui na primeira reunião, que tava, né, os fundadores eram pessoas que eu já conhecia, porra, cara, que massa, que é tudo, não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí foi realmente bem legal esse processo. Não foi um processo rápido. E uma das coisas também que para mim chamou a atenção foi que, quando eu entendi qual era o meu propósito, que era ajudar pessoas de forma direta, beneficiar pessoas de forma direta, as minhas decisões ficaram sempre muito mais fáceis. Porque se eu percebo que aquele meu negócio não beneficia alguém diretamente, eu digo não. Qualquer convite que é feito para mim, que eu vejo que não tem a ver com o meu propósito, eu digo não. Então as minhas decisões hoje ficaram bem mais fáceis de serem tomadas. E aí, quando me falaram que era um plano funerário, eu falei assim, cara, mas isso tem a ver com o meu propósito? E aí eu fui analisar, e eu falei, cara, tem muito. Por quê? Porque quando eu perdi minha mãe de câncer lá em 2011, 2012, eu não sabia absolutamente nada sobre o processo de funeral, de enterro, de nada. E da minha família, eu e meu padrasto foram as pessoas que mais seguraram a onda ali para poder resolver as coisas. Então, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. E cara, eu comecei a entender que, de fato, o trabalho que os planos funerários desenvolvem, ele tem muito propósito. Porque ali, cara, eu entendi que eu tinha sentido aquela dor. A única coisa que eu queria fazer naquele momento era ficar com minha mãe, sabe assim? Era passar o último tempo ali que eu tinha do lado da minha mãe, e não resolvendo bucho, não tendo que negociar, comprar caixão, pagar a funerária, sabe? Ter que ver o negócio, onde é que ia ser o jazigo. E, cara, é tão desagradável esse momento, que você pega tão de surpresa e você tá tão fragilizado, que não tem nem negociação. Como é que você negocia? Como é que você vai negociar sabe, o preço do caixão? O valor que a galera bota ali, você vai, só vai. E outra, é um valor caro, né? Então, também você pega pessoas, talvez assim, de classe média, classe baixa, que é pega de surpresa em relação a isso, tem que dar um desembolso financeiro muito alto. E tem pessoas que não estão nem preparadas para isso. Então, na hora eu percebi, cara, sim, tem muito propósito e sim, gera impacto positivo na vida das pessoas. E aí eu aceitei, mesmo nunca tendo feito nada nessa área funerária, além da experiência que eu tive com a minha mãe. Então, eu aceitei. E quando eu entrei na Memory, eu entrei numa fase na qual a Memory estava numa crise existencial muito grande, porque ela não sabia muito bem mais o que ela era. Ela nasceu com uma tese muito forte, mas ela foi meio que pivotando no meio do processo, que é totalmente natural no mundo das startups, mas ela estava meio que perdida. Sabe assim, ela, e agora? O que é que eu sou? Eu já não sou mais aquilo, não sei o que é que eu sou. E aí foi legal porque eu também pude contribuir bastante com a minha experiência como publicitário, né, com a minha bagagem de marketing, nesse processo de reposicionamento da Memory. Conta um pouquinho como foi esse lidar com essa crise existencial, né? Tu chegou da Memory, crise existencial, pô, e agora? Qual é o tamanho do problema? O que é que o pessoal está fazendo? O que é que o mercado está respondendo? Como é que a gente segue a partir daqui? E vamos ver o que é que você diz aí. Daqui a pouco a gente abrange o futuro. A Memory, ela nasceu com a seguinte tese: nós queremos ser o Airbnb do plano funerário. Como assim? É um plano funerário asset light. Então ele não tem ativos, ele não tem terra, ele não tem caixão, ele não tem flor, ele não tem carro, ele não tem absolutamente nada, mas tem uma rede de relacionamentos no Brasil todo gigantesca. Então qualquer sinistro que aconteça, a gente consegue resolver isso em pouquíssimas horas. Chega ali de imediato, e dali para frente a gente come a bronca e resolve tudo para o nosso cliente, né? Então essa é a tese inicial. E também disruptar o tradicionalismo desse mercado, que é um mercado que ainda tem o pastinha, que vai vender de porta em porta na comunidade, ali nos bairros, né? Vai de casa em casa, de porta em porta. A cobrança também é feita ainda muito no carnezinho, ele vai ali todo mês cobrar, pagamento em dinheiro, né? E aí, pô,
isso aí acontece um monte de fraude, um monte de desvio. Então a gente queria disruptar esse mercado, a gente queria digitalizar tudo isso, fazer com que todo o processo fosse digital, o pagamento fosse via boleto, a pessoa não tivesse essa pessoa, a venda fosse via marketing digital, né? Então a gente queria fazer tudo isso, tirar aquele cartãozinho, porque é um cartão que não serve de nada, para digitalizar tudo. E também nasceu muito voltado também com foco no B2B, porque os fundadores são empresários de grandes empresas no Fortaleza. Então, cara, nosso primeiro cliente aqui já vai ser as empresas da gente, né? A gente vai consumir o produto para começar a deslanchar. Só que o plano funerário não é atrativo como benefício. Como é que eu vou chegar para um RH e falar assim, cara, contrata um plano funerário para o teu colaborador como benefício? Cara, qual é não tem apelo. Não tem apelo comercial, não tem... Tipo assim, qual é a mensagem? Pode trabalhar até morrer, que depois que tu morrer, eu cuido de ti. É muito punk, entendeu? Então, não conseguia girar dentro das empresas como benefício. E também, nessa parte do digitalizar o processo, também não estava rolando, porque as pessoas não estavam aceitando essa digitalização. O cliente final lá, o público final, não estava aceitando isso. Então, estava se gastando muito dinheiro, muito cash burn, para poder validar uma tese e não estava se tendo sucesso com isso. Então eu chego nesse momento. Minto, antes disso, como eles perceberam que apenas o plano funerário não era interessante, eles foram começando a colocar coisas, outros benefícios, outros serviços que as pessoas conseguiam utilizar durante a vida. Para não ter aquele negócio de ficar, eu estou pagando por um negócio que eu só vou usar quando morrer. Né? Então aí foi trazendo odonto, telemedicina, clube de descontos nas farmácias Pague Menos, foram trazendo outras coisas que outros benefícios que eu falo assim, cara, eu estou pagando um plano funerário que quando eu morrer eu vou estar seguro, vou estar coberto, mas também eu consigo utilizar aqui durante a vida e ter meus benefícios aqui enquanto vivo. E aí eu chego nesse momento de, e agora? O que é que a gente faz? E a gente estudou, pensou e tal, e analisou muita coisa, analisou muitos concorrentes, e a ideia que a gente teve é que ao invés de nós sermos um plano funerário que tem um monte de coisa legal, a gente passou a ser um plano de vida que inclusive tem funerário. A gente passou a ser um plano integrado de benefícios que dentro da cesta de benefícios tem o funerário, certo? E aí nós voltamos a atuar no B2B, porque aí a gente era mais sexy, a gente tinha mais argumentos ali de convencimento porque a ideia é que o RH ele contrata uma única empresa que já vai ter debaixo dela um monte de benefícios, então vai agilizar a vida do cara. O cara não vai ter que enviar lista de admitidos e demitidos para um monte de gente, não vai ter que pagar um único boleto, conversa com uma única pessoa caso precise resolver algum problema. Então a gente meio que um one-stop shop, né? Se transformou num one-stop shop de benefícios corporativos na área da saúde, economia e proteção. E aí, nesse processo, a gente começou a vislumbrar um crescimento mais acelerado, porque a gente desenvolveu uma máquina de vendas, né, que chama-se Insight Sales, na qual todo o nosso processo de venda ele é digital. A nossa prospecção ela é feita através de redes sociais. Existe uma pessoa só de prospecção, que é o SDR, né? A gente tem um SDR lá, que ele prospecta, trabalha esse lead, né, minera esse lead, vê se esse lead tem realmente a ver com o nosso público-alvo, com o nosso ICP, e aí uma vez que ele percebe isso, ele agenda uma reunião para o closer, que aí o closer é o cara mais especialista, é o cara que realmente vai fazer a apresentação da empresa, tudo online, e depois vai fechar o contrato. Então a gente desenvolveu esse fluxo de venda de Insight Sales, todo voltado para esse novo plano, né, esse plano de vida, esse plano integrado de benefícios, muito voltado para empresas que tem ali 10 até no máximo 200 colaboradores, né? Que são empresas que querem oferecer um plano de saúde para os seus colaboradores, mas o preço do plano de saúde está muito alto, fere o fluxo de caixa. Então, ao invés dele pagar, sei lá, 150, 200 reais de plano de saúde... No barato, né? No barato. Esse plano de saúde é um plano bem barato. Se você for pegar um plano de saúde corporativo melhorzinho. Eu estou falando de Apvida, né? Porque para a gente é uma realidade muito forte ali. É 150, 200 e tal.
Então, em vez de ele pagar isso, a Memory ela entra como alternativa. Nós não somos planos de saúde, não queremos ser planos de saúde, mas a gente consegue ser um paliativo, a gente consegue ser ali uma alternativa, algo que o colaborador vai conseguir estar coberto. Porque, cara, tem algum problema? A telemedicina hoje, mano, ela agiliza muita coisa. Eu não vou mais ao hospital nem a pau, cara. Eu tô com qualquer coisinha aqui, eu entro no aplicativo da Memory, chamo o clínico geral, em 4 minutos, 5 minutos eu já sou atendido, bato um papo com o cara já, sabe? Então é muito mais ágil, muito mais dinâmico, muito mais barato. Conveniente e eu tenho um plano, para o cliente, né? Muito mais conveniente. Eu tenho um plano de saúde, mas eu praticamente hoje não uso, porque o dia a dia mesmo eu resolvo com a minha telemedicina. Então tem psicólogo na telemedicina, tem nutricionista, tem pediatra, né? Então, pô, muita coisa dá para resolver por lá. Né? E muito mais ágil. Aí, além disso, tem clínicas populares também, que tem consultas e exames em clínicas populares no Brasil todo, que a gente acabou de incrementar. Também agora fizemos uma parceria com a Total Pass, que agora a gente consegue oferecer academias também para os colaboradores. Então, a gente está incrementando, está ampliando o produto e cada vez mais focados aí nessa parte do B2B para poder atender esse gap de clientes aí que tem desejo de oferecer um plano de saúde, não conseguem, mas a Memory se encaixa como uma alternativa ali para a situação deles. Dentro do mercado de planos funerários e planos de assistência familiar que vão para além do funerário, né? É muito comum ter a figura do dependente, né? Na Memory também existe cobertura de dependentes ou não? Sim, só que os nossos planos, eles são individualizados, né? A gente não tem aquela cultura que é muito comum de você contrata um e pode botar 10 pessoas da família lá. Nossa especificação, nossa margem é baseado no indivíduo. Então é possível sim você colocar dependentes, quantos você quiser, e a gente também não limita para o grau de parentesco da pessoa, porém o valor é o mesmo. Né? O valor é só multiplicado pela quantidade de pessoas que ele está colocando. Então, basicamente, a empresa que contrata a Memory, ela pode fazer um acordo com os funcionários e dizer, você pode colocar tantas pessoas. E aí, os funcionários vão passar essas informações e vai cadastrar com vocês. Para vocês, é mais um titular que não necessariamente tem relação com o outro titular, mas que, na prática, para a empresa é um dependente. E também o que as empresas fazem muito é que ela paga o teu, mas o da tua família tu abate do contra-cheque. Né? Então você pode colocar sua esposa, seu filho, todo mundo aqui, mas aí abate do seu contra-cheque das pessoas que você coloca mais. E funciona bem também. Sim. Tem empresas que ela paga tanto o dela quanto o da família principal ali, né? Mulheres e filhos. Mas algumas outras repassam isso para o colaborador. O que também é bom, porque o preço é tão barato. O nosso plano mais caro tem tudo, custa R$ 64,90. E o mais barato? Começa ali com R$ 24,90. Já inclui telemedicina, pague menos, clube de descontos, funerária e seguro de vida. E dentro desses benefícios, o que é que está incluso 100% e o que é que está incluso com coparticipação? Por exemplo, se for ter um atendimento na telemedicina, eu pago alguma coisa ou já está incluso? A priori é tudo incluso, é limitado. Tanto o clínico, quanto o psicólogo, nutricionista, quanto o pediatra. A priori. Se isso no futuro vai mudar ou não, a gente não sabe ainda. Mas a única coisa que tem coparticipação são as clínicas populares e as academias. Que é o presencial, né? O odonto também é presencial, mas ele não ele está incluso. Aquele plano que a pessoa contrata está tudo incluso. Aí, por exemplo, mas não está incluso no odonto, por exemplo, extração complexa, que é a extração de siso. Aí a pessoa vai lá e paga um valorzinho com bastante desconto para poder fazer o siso. Canal não está incluso. Né? Tem alguns serviços que não estão inclusos no plano de odonto, mas o que está ali escrito, a pessoa tem acesso também ilimitado. E esse, geralmente, é o que a gente vê realmente, é que algumas coisas estão inclusas e outras têm desconto. Pelo que eu estou vendo na Memory, assim,
grande parte está incluso e o que não está deve ter algum tipo de desconto, né? Por exemplo, a farmácia, a gente não dá o remédio, né? Mas a gente oferece desconto de Naturalmente. 70%. Então é um desconto muito agressivo. Eu tive há poucos dias na farmácia, era uma compra que era R$100, eu paguei 40, cara. Em uma única compra eu tive uma economia de R$60, né? Então isso é muito relevante. E para quem consome esses serviços de forma recorrente, você eliminar esse custo é algo essencial, né? Principalmente porque geralmente quem não tem o plano de saúde ou quem contrata esse tipo de serviço alternativo é a pessoa que tem uma renda menor. Então a economia de R$60 faz total diferença, né? Esse é um dos grandes argumentos para esse mercado de planos de assistência, né? Porque a gente tem o Brasil, que tem a classe CDE, que representa metade da população. Então, são 110 milhões de pessoas que estão na classe CDE que não vão contratar, não vão ter o recurso para contratar um plano de saúde, por exemplo. Então, elas vão precisar consumir saúde, acessar a saúde de alguma forma. Ou vai para o SUS, que todo mundo sabe que tem diversos problemas. Sou a favor do SUS, mas tem os problemas. Mas como é que eu vou acessar a saúde de qualidade, de forma rápida, muitas vezes conveniente, se eu não tenho um plano de saúde? Então aí surgem os planos de assistência em saúde, os planos de vida, né? Como a Memory. É um mercado que a gente está vendo que está crescendo muito e é pouquíssimo conhecido ainda, né? O mercado de plano funerário é um pouco mais difundido, principalmente nessas classes C, D e E, mas, no geral, quando a gente fala aqui na Tenex que a gente atende esse mercado, né? Eu tenho muito amigo empreendedor de startup, às vezes eu converso com os investidores, e aí quando eu vou explicar quem é o nosso cliente, o pessoal fala, nunca vi ninguém trabalhando por esse mercado. Mas como assim? A gente tem todo um ecossistema, toda uma indústria de startup e de tecnologias, e eu sou a única que você ouviu falar que trabalha nesse mercado, então é um mercado pouco atendido, né? E a Memory é mais uma dessas startups, é uma das poucas que está olhando para esse mercado e tá pelo que a gente conversou, tá uma proposta muito redondinha, muito bacana. Tavinho, tá chegando no nosso horário, né? Eu queria primeiro te agradecer, foi muito bom o nosso papo, também gostei muito da tua história, fiquei pessoalmente inspirado aqui. Eu acho que quando a gente trabalha com propósito, quando a gente vive com propósito, assim, as coisas fluem de uma forma muito, muito mais natural, muito mais gostosa de se viver, né? Antes de encerrar, eu tenho uma última pergunta para você. É uma pergunta que eu faço para todos os convidados daqui. Eu tô curioso para escutar a tua resposta. O que é preciso para crescer? Cara, propósito. Na verdade, assim, é interessante quando você... Eu até estava ouvindo algo sobre isso ontem. É importante saber para onde que você quer ir, né? Porque se você só sai correndo feito doido, qualquer lugar, né? Qualquer lugar tá ok. Qualquer lugar deu certo, né? Então, eu acredito que você tem um objetivo, você tem um propósito, você entender aonde você quer chegar e por que você quer chegar ali também, né? Às vezes entender quais são suas motivações é muito importante, porque às vezes quando você coloca a motivação do crescimento muito na base financeira, você vai conseguir chegar lá, porque muito provavelmente tudo que você foca expande, né? Então, mas aí, chegou lá, e você, quando você chega lá, cara, você vê que não é o suficiente. Antigamente eu tinha muito essa ideia de ter dinheiro, de comprar coisas, né? De ter para ser, né? Eu tinha muito isso na minha vida, e quando eu comecei a ter, eu comecei a ver que é vazio, e não completa, não é suficiente, nunca é suficiente, coisas nunca são suficientes, sempre você vai querer ter mais, e sempre você vai ficar frustrado com aquilo que você acabou de conquistar. Quando você conquista, é legal, pô, caraca, comprei uma Mercedes, massa, animal. Cara, 2 semanas depois já não é só mais um carro. E aí tu vai querer ter outra Mercedes ou outro carro, sabe? Então, eu acho muito importante você entender também as suas motivações pela qual você está querendo crescer. E ter as motivações certas, né? Então, quando você começa a colocar, entender que a gente está aqui na Terra não para nós, mas pelos outros, e que se o seu crescimento estiver pautado em beneficiar outros,
aí, cara, o jogo muda. O jogo muda e fica muito melhor, porque você começa a pensar, nunca tem fim, entendeu? Você está sempre ali crescendo mais para poder ajudar mais pessoas, beneficiar mais pessoas, e a sua vida está sendo útil para outras pessoas, né? E você começa a entender que a sua vida não se resume a você e aos seus próximos ali. Ela tem que ser maior do que isso. Ela tem que alcançar outras pessoas. Ela tem que expandir e deixar legado, né? Eu acho que o legado também é muito importante, sim. O crescimento. Pô, eu quero crescer para quê? Para deixar um legado, né? Para deixar minha marca aqui na Terra, para que eu seja imortal. Porque o lance é esse, né, cara? Eu quero ser imortal. Eu quero que mesmo depois que eu não esteja mais aqui, mas as coisas, as sementinhas que eu plantei continuem aqui, né? E tudo aquilo que eu fiz permaneça marcado na história das pessoas pela qual eu consegui inspirar e transformar a realidade, sabe? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu com certeza. Tavinho, muito obrigado, de verdade, pelo teu tempo, pela conversa, por compartilhar a tua história com a gente. E para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado da conversa de hoje. Nós sempre buscamos trazer pessoas que possam compartilhar algo que a gente acredita que vai ser de valor para vocês. E hoje eu acho que a gente fez isso com sucesso. Fico por aqui, nos vemos na próxima com mais um convidado especial para contar a sua história de crescimento. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele nas redes sociais, grupos de WhatsApp e com seus amigos empreendedores. Aproveite esses insights inspiradores e nos vemos no próximo episódio. Até lá!